Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem delicado, o endividamento empresarial. Por que esse assunto é tão delicado assim? Porque muitas vezes as empresas tomam algumas atitudes que não percebem, mas que podem ocasionar no endividamento da sua empresa. Pessoal, o endividamento é uma das maiores causas de fechamento das empresas no Brasil. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que ocasiona o endividamento empresarial e como você faz para se livrar das dívidas da sua empresa, continua nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ellen, para quem é novo aqui no canal e não me conhece. Pessoal, o assunto de hoje é sobre endividamento empresarial. Eu relutei um pouco para gravar esse vídeo falando sobre endividamento, porque é algo que eu não vivenciei assim na minha vida. Não tive endividamento nem empresarial e nem pessoal. Eu tive contato muito próximo com pessoas que passaram por essa situação. Então, o que eu consegui compilar aqui de assuntos, de conteúdo que possa ajudar vocês a não chegar no nível de endividamento grave e ao mesmo tempo conseguir sair das dívidas que você já possui, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui com vocês é com o intuito de ajudar vocês nesse assunto que é bem polêmico e que acontece com muita frequência aqui no Brasil, mais frequência do que a gente pode imaginar. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o Serasa fez uma pesquisa, um levantamento, na verdade, em 2018, e ele descobriu que mais de 5 milhões de empresas estavam em situações de endividamento aqui no Brasil. Então, 5 milhões é um número bem alto. Com isso, a gente já pode perceber que realmente é uma coisa que acontece com muita frequência. Pessoal, o nome desse vídeo aqui é Livre-se das dívidas da sua empresa. Mas antes da gente chegar na parte do passo a passo que eu criei para vocês, eu quero conversar com vocês antes sobre o que você pode estar fazendo na sua empresa e que pode acarretar no endividamento futuro, tá, pessoal? Pessoal, a primeira atitude, e de todas elas, ela é aquela que ocasiona todas as outras. É a falta de capital de giro. Por que ela ocasiona todas as outras? Porque quando você não tem capital de giro na sua empresa para se manter, né, para investir, para conseguir fazer o seu fluxo financeiro funcionar, você acaba tomando algumas iniciativas que podem estar prejudicando a sua empresa, tá? O que entra dentro dessas iniciativas? Antecipação de boleto. O que é isso, Ellen? Digamos que você tem um valor alto de dinheiro para entrar na sua empresa, né? Que você vendeu e parcelou no boleto para os seus clientes. Aí, os seus clientes têm que pagar lá em abril, maio e junho, certo? Só que aí você não tem dinheiro nesse mês para pagar as contas, você vai até o banco, antecipa o valor desses boletos e o banco te dá esse dinheiro líquido de uns juros que eles vão te cobrar. É como se fosse um empréstimo, pessoal. Você vai até o banco, pede um empréstimo e paga o empréstimo com juros, né? A antecipação de boletos funciona da mesma forma. Você antecipa um recebimento e acaba pagando juros sobre o boleto, certo? Só que qual é o grande problema de você estar fazendo isso na sua empresa? Existe uma coisa chamada inadimplência do cliente. Muitas vezes o seu cliente pode acabar não pagando esse boleto que ia vencer no futuro. E se ele não pagar, o banco vai descontar da tua conta corrente esse boleto. Então, ou seja, além de você antecipar um recebimento futuro, pagar juros em cima disso, ainda corre o risco de ter que pagar o boleto caso o cliente não faça esse pagamento. E aí sim você começa a entrar numa bola de neve e pode acabar gerando uma avalanche de endividamento, de dívidas na sua empresa, tá? Outra atitude também que é desencadeada pela falta de capital de giro é você trocar cheques a juros, que é a mesma coisa, na verdade, que a antecipação de boleto, só que com terceiros diferentes, né? Então, você acaba trocando um cheque ali, pagando juros sobre o cheque que estava para entrar. E por que isso pode ocasionar uma avalanche na vida financeira da sua empresa? Porque aquele boleto que você antecipou para pagar lá no mês de maio, quando chegar o mês de maio, você não pode mais considerar ele
o seu fluxo de boletos a receber, porque você já recebeu ele anteriormente. Então, ou seja, você vai ter que vender no mês de abril, por exemplo, o suficiente para pagar aquilo que você já antecipou e ainda as despesas do mês, tá? Então, por isso que muitas vezes isso acaba ocasionando uma avalanche na vida financeira da sua empresa e pode colocar você em maus lençóis aí com o mercado e acabar devendo para fornecedores e banco. A segunda atitude que eu listei aqui para vocês é o investimento muito alto sem ter o capital de giro, tá? O que acontece aqui? Muitas empresas, por exemplo, acabam programando que vão receber um valor muito alto no mês seguinte, ou seja, fazem uma projeção de faturamento muito desproporcional da realidade da empresa. E aí, fazendo essa projeção errada, né, a empresa pensa assim, eu posso investir porque vai vender bem no próximo mês, o semestre que vem vai ser melhor do que esse. E aí acaba investindo um valor muito alto, contando com um dinheiro que ainda não se efetivou na empresa. Então, fazer projeções de forma errada também pode ocasionar a tomada de decisões equivocadas dentro da sua empresa, tá? A terceira atitude que eu listei aqui é possuir um baixo ciclo financeiro. O que significa isso? É você pagar o seu fornecedor antes de receber do seu cliente. Por exemplo, você paga o seu fornecedor em 30 dias e recebe do seu cliente em 30, 60, 90 dias, tá? Isso acaba deixando o seu fluxo de caixa bem baixo, né? O teu ciclo financeiro fica muito baixo, porque você tem um indicador aí de recebimento muito mais extenso do que o de pagamento, né? Então, para você conseguir dar um prazo assim para o seu cliente, o conselho é que você tenha também capital de giro para poder arcar com todo esse espaço de tempo que o seu cliente não vai estar te pagando. Ou seja, em resumo, você precisa ter o fluxo de caixa para amparar esse pagamento que foi feito à vista e que o recebimento da venda vai ser feito em 30, 60, 90 dias, tá? Então, isso significa baixo ciclo financeiro. A quarta atitude aqui, pessoal, e também é uma das mais frequentes que acontece nas empresas, é precificar de forma errada o seu produto. O que significa isso? Muitas vezes as empresas vão lá, por exemplo, eu vendo um corretivo. Eu comprei esse corretivo a R$2. Eu vou vender ele a R$4, que assim eu tenho 100% de lucro. Essa é a forma correta de calcular? Não, não é a forma correta de calcular. Por quê? Porque dentro desse 100% que você colocou em cima do seu produto, você tem que pagar todos os seus custos fixos, todas as suas despesas e custos variáveis e material direto sobre a tua venda. Além disso, cobrir a tua margem de lucro dentro do mesmo percentual. Então, 100% você tem certeza que cobre tudo isso na sua empresa? Muitas empresas acabam jogando também para o alto, assim, 200% em cima daquilo que eu comprei. Está correto fazer assim também? Não, você vai estar talvez jogando muito para cima o seu preço de venda e diminuindo a quantidade que você vai conseguir vender, porque o seu preço não fica competitivo com o mercado que você está atuando. Então, precificar o seu produto da forma correta é importante para você cobrir todas as suas despesas, né, cobrir a sua margem de lucro e também se tornar competitivo no mercado e ter um preço justo em cima do seu produto, tá? Então, é importante precificar o seu produto da forma correta? Sim, principalmente para isso tudo que eu falei e também para não ficar no prejuízo financeiro e acabar aí ficando sem dinheiro para pagar suas contas e entrando no vermelho com a sua empresa. Em quanto tempo eu vou perceber que eu estou precificando errado esse produto? Pessoal, é muito relativo. Pode ser que você esteja cobrando um produto abaixo do custo e você vai perceber logo que está tendo algum problema financeiro aí porque não está sobrando dinheiro. Como pode ser também que você faça, por exemplo, um preço de venda acima do seu custo, só que com uma margem de lucro muito baixa. Quando a margem de lucro é muito baixa, você tem que priorizar para um volume de vendas muito grande, tá? Porque com uma baixa margem de lucro, quanto mais você vender, mais lucro você vai ter, né?
Quando a sua margem de lucro for bem alta, você pode priorizar aí por uma estratégia de venda de menor quantidade, tá? Porque daí uma menor quantidade já vai estar cobrindo a lucratividade que você deseja. Depende muito do produto que você está trabalhando, porque muitas vezes depende também daquilo que as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu produto. Então, por todas essas razões aí, que é necessário que você faça um bom cálculo de preço de venda do seu produto, tá, pessoal? A quinta razão pela qual pode acontecer um endividamento empresarial é a falta de gestão de estoques. O que é isso, Ellen? Pode acontecer, por exemplo, de você ter feito uma compra muito alta de estoque, prevendo um bom faturamento. E aí esse bom faturamento não acontece e o seu estoque fica totalmente parado ali por muito tempo, ocasionando aí a falta de venda. Você vai acabar perdendo muitos produtos aí, tem prazos, né, para ser vendido, ou seja, tem tendências ou tem prazo de validade, né? Não é sempre que um produto vai estar aí no portfólio de vendas da empresa. Mas estocar, ter um estoque muito alto, significa poder investir muito alto em estoque. Se você tem capital de giro para fazer isso, tudo bem, tá? Mas se você não tem capital de giro e está com um estoque muito alto na sua empresa, dá uma avaliada aí, tenta negociar ele e vender para conseguir solucionar esse problema. Ok, ufa! Terminamos aí a lista de atitudes que ocasionam o endividamento empresarial. Mas agora, se você já está endividado, se você já possui muitas dívidas aí, está no vermelho com a sua empresa, o que você precisa fazer para eliminar essas dívidas? Vamos lá, pessoal, eu separei um passo a passo para vocês e eu vou passar a partir de agora. Então vamos lá, qual é o primeiro passo para você conseguir sair das suas dívidas? Na verdade, pessoal, o primeiro passo não é exatamente um passo, mas é uma atitude que você precisa começar a tomar dentro da sua empresa, tá? O que acontece? Muitas vezes as pessoas que possuem dívidas pessoais ou empresariais acabam negando a sua própria realidade e passam a ignorar as contas bancárias, né? Preferem nem ver, nem olhar para aquele saldo negativo para não se estressar. Só que qual é o problema disso? Você vai acabar adiando muito o seu problema e vai acabar ficando sem uma solução por muito tempo. O primeiro passo de todos é você, de fato, aceitar a sua realidade, começar a encarar de cabeça erguida e procurar uma solução para atender a sua necessidade. Então, encara aí, anota aí para você começar a mudar a sua atitude, abrir a sua mente para aceitar de vez aquilo que está acontecendo com você, até porque não é só com você que acontece. Tem muitas empresas na mesma situação que a sua, então aceitar essa realidade e entender aquilo que está acontecendo com você é um primeiro passo para você começar. Tá? O segundo passo aqui para você começar a sair das suas dívidas é você fazer uma listagem no Excel de tudo aquilo que você tem de endividamento em aberto, seja com o governo, seja com fornecedores ou funcionários, terceiros, enfim, tá? Faz uma listagem de exatamente tudo aquilo que você tem para pagar. Ah, Ellen, se eu fizer isso, eu vou acabar me desanimando e desistindo. Pois é, pessoal, só que não tem outra forma de você começar a fazer isso, senão olhando de fato para os números e encarando aquilo que realmente faz parte da sua dívida, né? Então é importante você sim relacionar tudo isso. O terceiro passo é colocar todas essas dívidas por ordem de juros mais alto. Ou seja, vocês vão colocar em primeiro lugar aquela dívida que possui um juros mais alto e vai colocando em sequência as que tiverem um juros mais baixo. Por que isso? Porque quando você tiver a primeira oportunidade de pagar uma das suas dívidas, você deve priorizar por aquela que tem o maior juros em cima, né? Então, quanto mais rápido você conseguir pagar aqueles juros, menos juros você vai ter que arcar aí com o decorrer do tempo, tá? Então, prioriza sempre aquela dívida que possui um juros mais alto. O quarto passo, pessoal, é vocês tentarem negociar suas dívidas. Se for com bancos, né, fazer uma proposta para o banco, negociando um pagamento para conseguir uma redução de juros. Eu já vi acontecer de muitos bancos fazerem eles mesmos fazerem a proposta para a empresa, né? Então abre ali um projeto de recuperação de valor e eles acabam fazendo uma oferta para a empresa e reduzindo juros, reduzindo aí a multa da dívida.
Então, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Com fornecedores, é mais fácil de você conseguir negociar, né? Se você vai até o fornecedor e admite, né, a sua realidade, assume que quer pagar, mas não está conseguindo, você consegue aí talvez um prazo maior para conseguir estar quitando as suas dívidas com fornecedores, tá? E pessoal, o importante é admitir com sinceridade aqui, falar com, dar a cara a tapa, sabe? Até porque se você entrou em dívidas aí, foi por algumas atitudes que você acabou tomando na sua empresa, pode ter sido por falta de conhecimento mesmo, então não queremos julgar ninguém por ter chegado a essa situação, tá? Muito pelo contrário, a ideia aqui é poder ajudar vocês, tá, a sair desse patamar aí, né, sair do vermelho com a sua empresa. O quinto passo aqui é você tentar trocar alguma dívida que você possui por uma dívida com menor juros. Ou seja, se você possui um empréstimo com uma taxa de juros de 5%, tentar negociar com algum familiar, alguém próximo, por uma taxa de juros a 2%. Isso significa que você vai estar avaliando um custo de oportunidade, tá? Então, ou seja, trocar uma dívida com juros muito alto para uma dívida com juros mais baixos, tá? Aí, o que significa isso? Pode ser, por exemplo, que você recebeu um valor X ali de caixa, teve um volume de caixa alto em algum determinado mês. O que você vai decidir pagar? Aquilo que tem um juros mais alto, tá? Considerando agora tudo isso que você fez, o sexto passo é você criar um planejamento financeiro bem estruturado. Nesse planejamento financeiro é importante você destinar uma parcela do seu faturamento para quitar a sua dívida, tá? Não comprometer 100% do seu faturamento com a sua dívida, mas também não deixar de pagar 0% da sua dívida, né? Então, nesse planejamento financeiro, além de considerar todas as suas despesas fixas mensais que você já possui, considerar também o estabelecimento de uma parcela do seu faturamento aí para conseguir estar pagando as suas dívidas, tá, pessoal? O sétimo passo, que na verdade eu tô acrescentando ele agora e eu quero dar como um conselho para vocês, tá? É muito importante que você se mantenha firme nesse momento de dificuldade da sua empresa, tá? Quando você começa a aceitar que isso aconteceu com você, que você precisa achar uma solução, você tem mais forças para correr atrás de achar essa solução, tá? Uma das coisas que ajuda muito, pessoal, é você estabelecer uma meta para sua vida, tá? Muitas vezes a gente tem algum sonho ou algum objetivo, almeja alguma coisa para nossa vida e com o passar do tempo e a entrada nas dívidas, você acaba deixando todos esses planos adormecidos, né? O fato é que para você conseguir se sentir mais motivado a sair do vermelho, a recomeçar, é você relembrar tudo aquilo que você tem aí dentro de você, que você sonha, que você almeja para sua vida, tá? Então esse é mais como um conselho aí para você não desistir e conseguir sair dessa situação não muito favorável aí para você, tá? E um pequeno detalhe aqui é que quitar as suas dívidas não pode ser o seu desejo, tá? Quitar as suas dívidas faz parte do obstáculo que você vai ter que ultrapassar para conseguir atingir o seu objetivo, tá? O objetivo, meta, sonho é algo que você queira do fundo do seu coração, tá? E pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído muito para ajudar vocês, né? Para quem está passando por essa dificuldade. Claro que muitas vezes isso acontece por falta de conhecimento, por falta de auxílio de algum profissional da área, né? Então busquem a informação, não deixem de questionar. Se vocês tiverem alguma dúvida, também deixem o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante para eu saber também se os meus vídeos, os meus conteúdos estão ajudando você aí com a gestão financeira da sua empresa, tá? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.